E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos dar sequência ao estudo das colisões elásticas bidimensionais, tratando agora do caso geral, situação em que as massas envolvidas na colisão são diferentes. Observe o quadro para que a gente possa recordar os vídeos anteriores. Aqui eu ilustro a partícula de massa m1 com um momento linear inicial P1 orientado na mesma direção e sentido do eixo x. E aqui a partícula de massa m2 inicialmente em repouso. Essa configuração inicial é chamada de antes da colisão. Depois da colisão, ou se você preferir, na configuração final, cada partícula envolvida na colisão adquire seu momento linear final. Portanto, nós temos a partícula de massa m1 com um momento linear final pf1, que forma um ângulo θ1 com o eixo x, e aqui a partícula de massa m2 com um momento linear final pf2 formando um ângulo θ2 com o eixo x. Recorrendo ao princípio de conservação do momento linear, nós temos condições de construir esse triângulo a partir da situação apresentada. Vamos agora compreender essa construção. Perceba o seguinte: o momento linear final 1 mais o momento linear final 2 é igual ao momento linear inicial 1. Portanto, o vetor PF1 mais o vetor PF2 tem que ser igual ao vetor PI1. Vamos compreender agora a posição dos ângulos no interior do triângulo. O vetor PF1 forma um ângulo θ1 com o eixo x, portanto ele forma um ângulo θ1 com PI1, conforme eu ilustro no quadro. O vetor PF2 forma um ângulo θ2 com a horizontal, com o eixo x, portanto PF2 forma um ângulo θ2 com essa linha horizontal. Como esses dois ângulos são alternos internos, θ2 acaba aparecendo nesse vértice do triângulo ilustrado. E de forma geral, aqui eu represento o ângulo θ3. Muito bem? Observe no quadro o triângulo obtido a partir da situação apresentada. Como essa colisão bidimensional é elástica, eu posso recorrer ao princípio de conservação da energia cinética do sistema. Portanto, eu posso escrever que o momento linear inicial 1 ao quadrado sobre 2m1 é igual ao momento linear final 1 elevado ao quadrado sobre 2m1 mais o momento linear final 2 ao quadrado sobre 2m2. A partir de agora, eu vou multiplicar todos os termos dessa expressão por m2. Portanto, nós temos aqui m2 multiplicando, m2 multiplicando e m2 multiplicando. Com isso, eu posso simplificar, além do número 2, aqui eu posso simplificar a massa m2. Consequentemente, a gente obtém a seguinte expressão: m2 sobre m1 pi1 ao quadrado é igual a m2 sobre m1 pf1 ao quadrado mais pf2 ao quadrado. Conforme vimos em vídeos anteriores, lambda é igual à razão m2 sobre m1. Consequentemente, nós vamos obter lambda vezes p inicial 1 ao quadrado igual a lambda vezes p final 1 ao quadrado mais pf2 elevado ao quadrado. Consequentemente, a gente obtém a seguinte expressão. Então vamos lá, vou isolar o momento linear final pf2. pf2 elevado ao quadrado vai ser igual a lambda que multiplica p inicial 1 ao quadrado menos p final 1 ao quadrado. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Agora eu vou construir uma nova expressão para PF2 a partir do triângulo apresentado. Perceba o seguinte, pela lei dos cossenos, PF2 elevado ao quadrado é igual a PF1 ao quadrado mais PI1 ao quadrado menos 2 vezes PF1 vezes PI1 vezes o cosseno de θ1. Portanto, eu reforço, pela lei dos cossenos,
eu posso escrever que, então vamos dar o devido destaque a essa expressão. PF2 ao quadrado é igual a PI1 ao quadrado mais PF1 ao quadrado menos 2 vezes PI1 vezes PF1 vezes o cosseno do ângulo θ1. Muito bem? Observe a expressão obtida a partir do triângulo ilustrado. Agora, eu vou simplesmente igualar essas duas expressões. Então, vamos ver a igualdade que a gente acaba obtendo. Perceba o seguinte. Do lado esquerdo da igualdade, P inicial 1 ao quadrado mais P final 1 ao quadrado menos 2 vezes P inicial 1 vezes P final 1 vezes o cosseno do ângulo θ1 é igual a este termo. Este termo é lambda PI1 ao quadrado menos lambda PF1 ao quadrado. Eu já vou jogar esses dois termos para o lado esquerdo. Portanto, aparece aqui menos lambda PI1 ao quadrado mais lambda PF1 ao quadrado. Tudo isso é igual a zero. Então, agora vamos reorganizar essa expressão. Note o seguinte. Aqui nós temos PF1 ao quadrado, portanto, eu tenho 1 mais lambda multiplicando PF1 ao quadrado. Muito bem? Aqui nós temos PF1 também, portanto, menos 2 vezes o cosseno de θ1 vezes P inicial 1. Muito bem? Vou colocar aqui entre parênteses, multiplicando PF1. E agora, nós temos esses dois termos. Portanto, mais 1 menos lambda, mais 1 menos lambda, P inicial 1 elevado ao quadrado. Então, tudo isso igual a zero. Note agora o seguinte. Se eu conheço o ângulo θ1, temos pela frente uma equação do segundo grau em PF1, porque aqui aparece PF1 elevado ao quadrado com o seu coeficiente, aqui aparece PF1 elevado à primeira potência com o seu coeficiente, e aqui aparece o termo independente. Note que P inicial 1, por hipótese, eu conheço. Portanto, conhecendo o ângulo θ1, temos pela frente uma equação do segundo grau. Agora basta desenvolvê-la. Só vamos recordar antes o seguinte, eu estou tratando aqui das intensidades de cada momento linear adquirido. Portanto, é condição importante nessa análise que o momento linear PF1 seja maior do que zero. Lembre-se que PF1 representa uma intensidade justificando essa condição. Agora, para obedecer essa condição, eu tenho que começar impondo que o delta dessa equação do segundo grau tem que ser maior ou igual a zero. Consequentemente, a gente obtém a seguinte expressão. Então vamos lá. O coeficiente b elevado ao quadrado. Então, já efetuando o cálculo, nós temos 4 vezes p inicial 1 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ1 menos 4 vezes o coeficiente a, que aqui se encontra, vezes o coeficiente c, que aqui se encontra, tem que ser maior ou igual a zero. Muito bem? Logo, eu posso escrever que, então vamos lá. Eu não posso me esquecer aqui que PI1 ao quadrado faz parte do termo independente, portanto, menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c, que inclui, obviamente, PI1 ao quadrado. Portanto, delta maior ou igual a zero. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter a seguinte expressão. Perceba que eu posso colocar em evidência 4PI1 ao quadrado. Logo, 4PI1 ao quadrado, que vai multiplicar o cosseno ao quadrado de θ1, muito bem, menos. Então, observe agora esse produto.
Esse produto nos dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Já efetuando a distributiva com o sinal de menos, nós vamos obter menos 1 mais lambda ao quadrado, maior ou igual a zero. Agora, π1 elevado ao quadrado vezes 4 já é um termo positivo, maior do que zero, portanto, basta que este termo entre colchetes seja maior ou igual a zero. Recordando agora que o seno ao quadrado de um ângulo θ mais o cosseno ao quadrado de um ângulo θ do mesmo ângulo é igual a 1. Esse termo entre colchetes nos dá. Então, observe que o cosseno ao quadrado de θ menos 1 é igual a menos o seno ao quadrado de θ. Portanto, menos o seno ao quadrado de θ1 mais lambda ao quadrado tem que ser maior do que zero. Logo, a gente obtém que lambda tem que ser maior do que o seno do ângulo θ1. Muito bem, observe no quadro a expressão obtida, toda a análise realizada até aqui. Vamos agora obter as raízes dessa equação do segundo grau. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos agora em busca das raízes dessa equação do segundo grau. Observe aqui o delta que a gente obteve há pouco. Bom, nós vamos encontrar as seguintes raízes. O momento linear final PF1 é igual a menos o coeficiente b, que aqui se encontra, portanto, menos b nos fornece 2 vezes o cosseno de θ1, p inicial 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta. 4π1 ao quadrado eu coloco em evidência. Ao extrair a raiz, a gente obtém 2 vezes π1. E dentro da raiz permanecem o cosseno ao quadrado de θ1 e este termo. Portanto, o cosseno ao quadrado de θ1 menos este produto, que nada mais é do que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Muito bem? Tudo isso dividido pelo dobro do coeficiente A, 2 vezes 1 mais lambda. Agora, simplificando o número 2 e colocando P inicial 1 em evidência, a gente obtém que P final 1 é igual a P inicial 1 sobre 1 mais lambda, que multiplica o cosseno do ângulo θ1 mais ou menos a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ1 menos o termo 1 menos lambda ao quadrado. Observe no quadro a expressão obtida e o cálculo realizado. Vamos agora impor a primeira condição nessa análise geral. Eu vou admitir, observe o quadro, que M2, a massa M2 é maior do que a massa M1. Consequentemente, lambda é um número maior do que 1. Note que esta condição já é satisfeita. Se lambda é maior do que 1, consequentemente, lambda é maior do que o seno do ângulo θ1. Portanto, a primeira condição se verifica. Agora, se lambda é maior do que 1, vamos analisar os valores possíveis de PF1. Perceba que, se lambda é maior do que 1, por exemplo, lambda igual a 2, para que a análise fique mais fácil, nós vamos obter na raiz o seguinte termo. Lambda igual a 2, 2 ao quadrado 4, 1 menos 4 menos 3, menos com menos 3 mais 3. Portanto, nós temos a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ1 mais um fator numérico. Consequentemente, essa raiz quadrada é maior do que o cosseno de θ1. Logo, a raiz com a subtração não serve, pois PF1 tem que ser maior do que zero.
lembre-se que PF1 representa uma intensidade e, portanto, tem que ser maior do que zero. Logo, a solução com a subtração não serve, portanto, a única possível, neste caso, é esta expressão com a soma. Logo, eu posso escrever que PF1 é igual a PI1 sobre 1 mais lambda, que multiplica o cosseno do ângulo θ1 mais, lembre-se da análise, mais a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ1 menos o termo 1 menos lambda elevado ao quadrado. Agora anote o seguinte, determinando PF1, você tem condições de determinar o momento linear final da partícula 2, conforme vimos há pouco no início do vídeo. Muito bem? Agora, vamos impor a seguinte condição. Eu vou admitir agora, portanto, que M2 é menor do que M1. Consequentemente, lambda é um número menor do que 1 e, portanto, lambda é fracionário. Agora, eu preciso obedecer essa condição inicial. Lambda tem que ser maior ou igual ao seno de θ1. Ora, se lambda é um número fracionário, para satisfazer essa condição, θ1 possui um valor limite agora. Portanto, eu posso escrever que θ1 tem que ser menor ou igual a um ângulo θ1 máximo, a fim de que essa condição seja satisfeita, pois eu reforço, lambda agora é fracionário. E dentro dessa condição, as duas soluções obtidas são possíveis pelo seguinte fato. Se lambda é um número fracionário, 1 menos lambda ao quadrado é um termo positivo. Logo, nós temos a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ1 menos um fator numérico positivo. Consequentemente, essa raiz quadrada é menor do que o cosseno de θ1 e, portanto, o sinal negativo aqui é possível agora. Logo, dentro dessas condições, satisfazendo essa desigualdade, PF1 agora, só para ilustrar a análise obtida, PF1 agora é igual ao P inicial 1 sobre 1 mais lambda, que multiplica o cosseno de θ1 mais ou menos a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ1 menos o fator 1 menos lambda elevado ao quadrado. Muito bem? Observe a expressão obtida a partir da análise realizada. Pode-se verificar ainda que esses dois valores possíveis para o momento linear final da partícula 1 correspondem a dois ângulos possíveis θ2, que correspondem a dois parâmetros de choque distintos. Observe no quadro uma última vez as expressões obtidas, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.